Você faz uma lista de tarefas para você cumprir durante o seu dia, durante a sua semana ou até seu mês. E muitas vezes você não consegue executar todas as coisas que você gostaria. Ou quando você consegue fazer a maioria das coisas, mesmo assim sente que não está avançando, não está indo na direção dos seus objetivos, do que você gostaria de alcançar. Nesse vídeo aqui eu vou te explicar como que você pode mudar isso. Mais importante do que definir a sua lista de tarefas é definir o propósito de cada tarefa que você está cumprindo no seu dia. Eu, atualmente, tenho uma lista de tarefas que, na verdade, eu organizo na minha agenda, eu uso o Google Agenda. Então, eu coloco na minha agenda todas as tarefas e compromissos que eu tenho no dia, no mês, coisas programadas. E uso também post-it, eu até tenho um vídeo nesse canal que eu falo sobre a minha organização de agenda. Mas, para eu inserir essas atividades todas que eu tenho, esses compromissos todos que eu tenho na minha agenda, tem que ter uma lógica, porque senão acontece justamente isso. E já aconteceu comigo de ficar com várias coisas para fazer no dia, não conseguir cumprir tudo, e mesmo quando eu conseguia cumprir, eu me sentia muito cansada, muito sobrecarregada, e ao mesmo tempo parada no mesmo lugar, sem conseguir avançar nos meus objetivos. Então, atualmente, eu tenho uma lógica muito inversa a esse sentido de primeiro organizar. Não, antes de organizar, o que é mais importante e por que aquela tarefa em si é mais importante. E eu só consegui identificar o porquê cada uma das minhas atividades do meu dia são importantes quando eu tive muito claro qual era o meu objetivo central. E a gente não precisa, né? Eu entendo, na minha opinião, claro que a gente não necessariamente, como aquele livro A Única Coisa, que é sobre produtividade, né? Que fala que a gente teria que definir a nossa única coisa. Na verdade, a nossa única coisa são várias coisas, dependendo da área da nossa vida. Então, eu tenho uma única coisa na minha área familiar, de relacionamentos, eu tenho uma única coisa na minha área profissional, de desenvolvimento pessoal, eu tenho uma única coisa na minha área voltada à minha saúde. Então, para eu definir quais são as minhas prioridades, primeiro eu tento identificar quais são as minhas únicas coisas, ou seja, as coisas que eu mais valorizo, os meus valores em cada área da minha vida, o que é prioridade para mim. E eu atualmente tenho 3 prioridades, dependendo, né, da área. 3 coisas que eu foco muito quando eu vou definir as minhas metas, meus objetivos, a minha rotina diária, que são a minha saúde, como eu falei, o meu desenvolvimento pessoal e a minha família. Então, todas as minhas tarefas do meu dia, tudo que eu faço no meu dia, com certeza envolve uma dessas áreas. E se não está dentro de cada uma dessas áreas, não é uma atividade relevante para mim, não é uma atividade importante para mim. De repente, é uma atividade que eu posso excluir do meu dia ou simplesmente que eu posso delegar para outra pessoa. Então, na minha área de saúde, o que está dentro do meu dia? Basicamente, a minha alimentação, as minhas refeições. Então, assim, os momentos que eu paro para comer são momentos que eu procuro pensar não só em suprir a minha fome, ou então me dar energia, mas pensar na qualidade daquele alimento, o que eu tô comendo, o momento do dia que eu tô comendo, se eu tô com atenção na comida. Então, para isso eu tenho que pensar em atividades relacionadas à minha alimentação, que é compra, né, no supermercado, ou então o próprio preparo da comida. Então, são tarefas, você pensa, né, saúde, né, como uma ramificação, a alimentação, e dentro dessa ramificação alimentação, várias tarefas que acabam sendo relacionadas a isso, que é o preparo do alimento, a compra do alimento, a organização da rotina alimentar, quais são os meus horários das minhas refeições, o que eu vou comer nas refeições. Então, tudo isso está dentro da minha rotina e acabam
e acaba que isso vai se traduzindo a tarefas que eu tenho diariamente. Então, se eu vejo que tá acabando, por exemplo, o feijão, eu já vou programar amanhã, né? Eu vou ter que deixar feijão de molho hoje para poder fazer amanhã. Então, uma pessoa que não tem como prioridade a saúde, ela não vai pensar nisso. Ela vai deixar para pensar na comida na hora que a fome bater. Então, ela vai comer qualquer coisa que vê pela frente. Ela não vai se ligar no alimento, no que ela está comendo, no momento que ela está comendo. Então, eu pensar na minha saúde, quando eu penso na minha saúde, coloco a minha saúde como uma das prioridades, eu traduzo isso em comportamentos, em ações diárias que acabam sendo incluídas na minha lista de tarefa com um propósito, um motivo específico, entende? E a mesma coisa, uma outra parte da saúde seria a atividade, o exercício físico. Até uma observação, o exercício físico é aquela atividade física dirigida assim, com um objetivo específico, né? Você vai jogar vôlei, você vai fazer musculação, você vai fazer natação, você vai correr, participar de uma corrida, enfim, correr na rua, na esteira, fazer um cardio. Então, isso tudo está incluído em exercício físico. E a atividade física é toda a atividade que você faz no seu dia. É você andar até o ponto de ônibus para pegar o ônibus. É você levantar da cadeira e você, sei lá, andar, né, até pelo escritório. Enfim, qualquer atividade, qualquer movimento que você faz no seu corpo é chamado de atividade física. Então, existe essa diferença, né? Não tem nada a ver com o tema. Mas eu acho muito curioso, porque eu não sabia dessa diferença. E aí, quando eu soube, eu falei, é verdade, realmente. Então, o exercício físico está dentro das minhas prioridades. Então, se a saúde é minha prioridade, ela se traduz em alimentação, sono e exercício físico, eu sei que uma das tarefas que eu faço no meu dia é me exercitar, é ir para academia. Então, na minha agenda tem os dias e os horários que eu vou para academia, que eu vou fazer esse exercício físico. E a outra área da minha vida que eu também priorizo é a minha família. Então, assim, eu tenho os momentos que eu me dedico para o meu filho, para o meu marido e para a casa. Porque se eu não colocar na minha rotina, na minha lista de tarefas, de compromissos, o momento do meu dia para dar atenção para o meu filho, para dar atenção para o meu marido, para não estar trabalhando, não estar nas redes sociais, não estar produzindo conteúdo aqui para o YouTube, não vai acontecer, porque a gente acaba sendo sugada pela rotina, pelos compromissos e querendo ser produtiva, e acaba que no final das contas a gente, se não colocar como uma das prioridades a família, por mais que seja extremamente importante, eu acho que lá tá no topo, né? Tá no topo o nosso relacionamento familiar, deveria estar. A gente acaba que é o primeiro que a gente prejudica nessa vida agitada que a maioria das pessoas tem. Então, acaba que eu termino de trabalhar mais tarde, converso com meu marido olhando no celular. Então, assim, vou deixando a vida, né, passar sem dar a atenção que eu deveria a isso. Então, uma das coisas que tem que estar na minha lista de tarefas é que eu vou fazer pela minha família. O que eu vou fazer? E pela minha família não é só a presença em si, mas é todo o cuidado com a minha casa. A minha casa está organizada, a minha casa está arrumada. Então, assim, ter o que comer. Então, cuidar do ambiente que a minha família vive, que eu vivo, que o meu marido e meu filho, que nós vivemos, é cuidar da minha família. Então, a família, nesse sentido amplo,
que eu falei aqui está sempre dentro da minha lista de tarefas. E uma outra área da vida que eu também tenho que dar atenção, tem que estar na minha agenda, e eu acho que é a mais fácil da gente colocar na agenda, é o nosso desenvolvimento pessoal e profissional. Mais fácil, por que eu digo que é mais fácil? Porque a gente é meio que obrigado, né? A gente tem que trabalhar para ganhar o nosso sustento. O nosso desenvolvimento pessoal, ele muitas vezes está atrelado ao desenvolvimento profissional, porque se você é uma pessoa que consegue desenvolver soft skills, né, que são as habilidades relacionais e emocionais, você acaba conseguindo se desenvolver melhor profissionalmente, ter uma relação melhor no trabalho e alcançar outros cargos, outros postos, crescer profissionalmente mesmo. Então, se desenvolver o seu intelecto, as suas habilidades cognitivas e técnicas é essencial para que a gente consiga avançar na vida mesmo, ser melhor do que ontem, alcançar outras coisas maiores que todos nós merecemos e podemos. Então, o desenvolvimento pessoal está sempre dentro da minha agenda, da minha lista de tarefas. Esse grande objetivo dessa área da minha vida inclui o quê? O meu trabalho, que é o meu ganha-pão. Eu sou servidora pública, então eu trabalho 40 horas semanais, relativamente isso, que eu trabalho de casa, então acaba que às vezes a gente trabalha um pouco mais, às vezes um pouco menos, dependendo da demanda. Então, assim, tenho o meu trabalho como servidora pública e tenho o meu trabalho aqui como produtora de conteúdo, criar conteúdo para o YouTube, para o Instagram, dar mentorias. Então, esse é o meu trabalho paralelo ao meu trabalho como servidora, que eu gosto de fazer, eu faço com prazer, me dedico ao máximo para tentar conciliar isso tudo. E, paralelo a isso, está o meu estudo, né? A minha leitura, eu estudo, eu leio, então isso faz parte da minha lista de tarefas. Então, diariamente eu estou trabalhando, diariamente eu estou produzindo conteúdo, seja aqui para o YouTube e lá nos stories todo dia do Instagram, produzindo posts, fazendo roteiros de vídeos e lendo todos os dias de manhã e de noite. Eu leio livros para estudar, leio livros para expandir o meu repertório, enfim, de vida. Então, desenvolvimento pessoal está dentro das minhas prioridades. Por que eu estou falando isso tudo aqui? Eu estou dando meu exemplo para falar o seguinte: não adianta a gente ter uma lista de tarefas, de coisas para fazer, se essas listas de tarefas elas não estão compatíveis com o nosso propósito de vida, com as coisas que a gente valoriza, com as coisas que a gente quer pra gente no futuro. Então, assim, eu quero, no meu futuro, em relação à minha área família, estar cada vez mais, ter relacionamentos fortalecidos, duradouros, com meu filho, com meu marido, de confiança, de partilha. Então, para isso eu preciso diariamente semear, né? Estar presente e nutrir esses relacionamentos. Então, tudo que eu faço hoje que vai contra esse objetivo, ou seja, todas as tarefas que estão conflitando com isso, elas devem ser eliminadas do meu dia. Por exemplo, se eu termino de trabalhar às 6 horas da noite, geralmente, e eu acho que eu devo continuar trabalhando fazer mais horas extras, isso vai estar o quê? Prejudicando uma área da minha vida que é meu relacionamento e a minha família, porque vai estar tirando o tempo que eu vou estar com meu filho, com meu marido, que eu vou estar cuidando da minha casa. Então, algo que eu tenho que eliminar. O quê? O que é que eu tenho que eliminar? Esse excesso de trabalho. Mesma coisa, se eu tô na mesa jantando ou então brincando com meu filho, eu não posso estar no celular postando coisa no Instagram ou vendo coisas,
porque aquele momento está reservado para eu me dedicar àquelas pessoas que são importantes para mim. Então, quando você tem essa clareza do que você quer para o seu presente, para o seu futuro, você identifica o que está te atrapalhando, sendo uma pedra no seu caminho, um obstáculo que hoje, de repente, você não está percebendo o malefício, os pontos negativos daquele comportamento disfuncional, mas que no futuro pode ser destrutivo para os seus relacionamentos, por exemplo. E então, isso que eu penso. Então, ter coisas demais na minha lista que estão prejudicando outras que eu valorizo, que eu priorizo, eu tenho que refletir que coisas são essas, o que está prejudicando, para poder eliminar da minha rotina, da minha lista de tarefas. Senão eu vou cumprir, e por mais que eu cumpra essas tarefas aleatórias, por mais que eu faça aquele post do Instagram que eu queria muito postar, qual vai ser o resultado a médio prazo, enfim, ou até instantaneamente? Meu filho ficar chateado porque eu não dei atenção a ele, o marido ficar falando que eu não dou atenção, as coisas ficar por fazer na casa e acumuladas. Então, cada coisa no seu lugar. É o que eu todos os dias procuro fazer para que eu não tenha uma lista de tarefas que me sufoque e que me desvie do meu objetivo central. Então, se eu de manhã coloquei que eu tenho que ler durante 30 minutos, eu não vou pegar o celular e ficar no celular enquanto eu tô lendo, porque por mais que de repente, vamos supor que eu tenho que pagar uma conta, que alguém me falou comigo, será que naquele momento que eu reservei para fazer algo que vai contribuir para o meu crescimento pessoal, será que naquele momento que eu tenho que colocar aquela tarefa, que por mais que seja uma tarefa importante, não é urgente, ela pode ser programada, eu posso responder a pessoa no momento que eu estiver no intervalo, eu posso pagar uma conta mais tarde, a não ser que a conta vença no dia, mas mesmo assim não preciso pagar naquele momento, eu posso anotar em algum lugar para poder não esquecer e pagar, enfim, quando eu tiver sem esse compromisso que eu já propus, que é ler o livro. Então, muitas vezes, a nossa lista de tarefas, ela não funciona porque a gente não está sabendo priorizar o que tem que priorizar nos momentos certos da vida. Então, a gente só está fazendo, e aí chega no final do dia, a gente tá cansado e ao mesmo tempo não conseguiu cumprir o que gostaria. Eu vou dar um exemplo da minha mãe, porque a minha mãe, ela é neurótica com limpeza, né? E aí outro dia ela falou pra mim assim, filha, eu acho que eu vou contratar a sua mentoria. Mas sabe como é que é, né, gente? Casa de ferreiro, espeto de pau. Olha, o tanto que eu já conversei com ela sobre várias coisas, mas assim, é difícil. Mudar, né, assim, quando a pessoa não está preparada para mudança também. E aí, o que acontece? Ela é aposentada, mas ela trabalha, assim, de forma autônoma atualmente. Então, antes de se aposentar, ela trabalhava de segunda a sexta em horário comercial, então ela tinha que bater ponto. Então, era obrigada a cumprir aquele horário, mesmo assim ela chegava atrasada no trabalho. Então, e atualmente, ela que tem que administrar a rotina dela. Então, o que acontece? Como ela se vê com 300 coisas para fazer, porque ela tem o meu avô que ela tem que dar conta lá, que mora próximo dela e já é idoso. Ela tem a rotina da casa dela, ela tem o trabalho dela, ela tem que ir para academia. Então, assim, ela tem várias coisas que ela gostaria de cumprir no dia, mas o que acontece? Ela acorda e vai tomar café da manhã, né? Aí fica lá, né, como se não houvesse amanhã, tomando café da manhã, 300 anos. Aí resolve limpar a casa toda. Aí limpa a casa, quer limpar a casa todos os dias, deixar organizada, limpa. E aí quando vê, já são quase 10 horas da manhã. E ela não foi pra academia. E aí quando ela vai pra academia esse horário, ela volta na hora do almoço. E aí acabou a manhã dela. Ela não consegue mais fazer nada.
E aí acaba que o dia as coisas vão se acumulando. Mas será que limpar a casa não é importante? Não, limpar a casa é importante, mas não é urgente, entende? E outra, é uma coisa que você pode delegar, né? No caso dela, ela tem uma faxineira, eu não lembro se vai semanalmente ou quinzenalmente, mas limpar a casa a gente pode delegar, faxina a gente pode delegar, manutenção, se você não é uma pessoa de posses, né, que tem uma empregada doméstica todos os dias na sua casa, você acaba tendo que fazer a manutenção. Mas você entende que, assim, essa importância da limpeza da casa não pode ser maior e suprir não, como que eu posso dizer? Não pode prejudicar, assim, eliminar todas as outras coisas que também são importantes e deveriam ser prioridade naquele momento, porque se ela conseguisse acordar, tomar um café da manhã rápido e, assim, fechar os olhos, assim, só arrumar a cama, fechar os olhos para as outras coisas que estão sujas na casa e ir para academia e se organizar melhor nesse sentido, de repente, para dormir mais cedo, acordar mais cedo, as coisas iam fluir. Mas acaba que a gente fica na nossa cabeça achando que a gente tem que fazer um monte de coisa. Então, assim, na cabeça dela, ela tem que limpar a casa todos os dias. Mas quem disse? Quem disse que é necessário você vai repassar pano, lavar banheiro todos os dias? Não é, a gente se complica a vida. A gente complica a vida. E eu sei disso porque eu já conversei com outras alunas que me relataram exatamente isso. Nossa, mas eu quando eu vejo, eu tô limpando a casa, eu não consigo ver uma louça na pia, não sei o que lá. É ótimo você ser uma pessoa asseada, uma pessoa organizada, mas isso não pode estar tomando conta da sua vida, impedindo que você pare para estudar, sente para estudar, que você vá para academia, que você se alimente bem, porque você tá neurótica com uma coisa específica. Então, acho que todos os extremos acabam prejudicando a gente de alguma maneira. Então, bom, eu quis falar tudo isso aqui porque a lista de tarefas é uma coisa boa, sim, mas antes de colocar as tarefas na lista, antes de você pensar no que você tem que fazer, o que você pode eliminar dessa lista? Você não precisa fazer aquilo tudo, ou será que precisa? Será que você não pode excluir coisas que não são importantes, não são urgentes? Será que aquela conta que tu tem que pagar hoje, agora? Ou você pode pagar amanhã? Muitas vezes eu lembro de fazer coisas, transferências, enfim, perguntar alguma coisa para alguém, mandar uma mensagem. Eu vou e anoto no meu post-it para não ter que interromper o que eu estou fazendo naquele momento. Então, assim, será que você não pode fazer o mesmo? Ou então se organizar para outra pessoa fazer aquela tarefa no seu lugar? Será que o tempo que você tá, de repente vale a pena você pagar uma pessoa para fazer aquilo que você precisa fazer, que você quer fazer, por exemplo, a faxina na casa? De repente aquele dinheiro que tu tá tendo que desembolsar para pagar alguém para fazer faxina vai se reverter há muitos benefícios para você. Então, se você tem essa possibilidade financeira, eu acho muito interessante, por exemplo, no caso dela, né? Não adianta. Eu acho que no caso da minha mãe, só se tivesse uma pessoa todos os dias. E mesmo assim, ela ia querer fazer faxina junto, porque ela é dessas. Então, uma questão assim, mais assim, psicológica. Muitas vezes a gente a gente complica as coisas, né? Se coloca muitas travas, ao invés de simplificar a vida, simplificar a agenda, simplificar a lista de tarefas. Então, quando você sabe o que você quer, quais são as suas prioridades, você, com base nisso, no seu objetivo final, nos seus valores, no que você quer para você, para o seu futuro, você delimita as ações necessárias e todo o resto é resto, entende? Todo o resto tá te atrapalhando, tá sendo um obstáculo no caminho que você tem que eliminar, mas você só vai conseguir eliminar se você identificar quais são os seus objetivos claros em cada área da sua vida.
Então, dessa forma fica mais fácil, a sua lista de tarefas fica mais enxuta, seu dia fica mais leve e mais produtivo. E é exatamente isso que eu ensino para as minhas alunas na minha mentoria sobre produtividade com propósito, porque não adianta ser produtiva para ser produtivo. Você quer ser produtiva para quê? Qual é a finalidade? Quais são seus valores, seus objetivos, suas metas? O que você quer para você profissionalmente? Para a sua vida pessoal, o que você valoriza que vai te fazer ter uma vida mais feliz, mais significativa. É isso que eu ajudo as minhas alunas a buscar, a identificar e eliminar e saber, identificar quais são as ações, as tarefas que estão só sendo um obstáculo que são necessárias, que é necessário eliminar. Se você quiser saber mais sobre a minha mentoria, tem o link aqui na descrição. Me chama lá no WhatsApp que eu vou ter muito prazer em conversar com você e entender um pouquinho mais do seu momento. É isso. Tchau, tchau!